Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem você tem a oportunidade, é o privilégio de estar podendo cumprimentar a todos os meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional, aqui da minha grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você é católico, você é espírita, você é budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, e tem um grupo classificado como ator. O grupo considerado como ator muitos que pensam e tem uma ideologia furada que diz mais ou menos assim: quando a morte física bater na minha porta, morreu, acabou. Quero dizer, senhoras e senhores, que isso não é verdade. Aos escritores hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. No sentido espiritual, esses juízes, quem vai fazer esse julgamento será o próprio Jesus Cristo. E quem vai enfrentar o juiz simplesmente são grupos de pessoas que não aderem ao cristianismo, não aceita a Bíblia, não aceita a palavra, não gosta de evangélico, não gosta de cristão e não gosta tampouco do nome do pronunciamento do nome Jesus Cristo. Mas eu quero dizer, senhoras e senhores, que todos aqueles que abrirem o coração e confessarem e seguir a Ele até a volta dele, ou até que a morte física bate na porta, você pode alcançar o perdão da parte do Senhor Jesus Cristo, e o seu nome será riscado do livro da condenação e escrito no livro da vida eterna. Hebreus capítulo de número 9, versículo 28, também está escrita a seguinte palavra: Jesus vai voltar pela segunda vez sem pecado para buscar aqueles que aguardam e esperam para a sua própria salvação. Então Jesus, ele vai voltar para quem aguarda para a salvação. Quem aguarda para a salvação é quem está na palavra, é quem está dentro do reino dele. Quem está dentro do reino está se esforçando para obedecê-la a ele e obedecê-la também às suas lideranças. Porque muitos não estão dentro do reino. Muitos levam o título de crente. Eu não sou crente. A Bíblia diz que o diabo ele é crente. Ele crê, estremece, mas não obedece. Você é o que então, pastor? Eu sou cristão. Qual é a diferença de crente para cristão? É muito grande. Porque o cristão, ele está dentro do reino. Quem está dentro do reino conhece o rei. Quem conhece o rei está dentro do reino e obedece. E infelizmente crente não obedece. É igual o capeta. Ele crê, estremece e não obedece. Então você está fora do reino. Para ser de Jesus, para estar dentro do reino, tem que estar sob a submissão do Pai, do Filho e do Espírito Santo e das lideranças eclesiásticas aqui na face dessa terra. Vamos orar? Soberano, eterno e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos diante da tua face, diante da tua presença, para a gente estar proclamando a ordem imperativa do próprio Senhor aqui neste canal. Que eu desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça assim no meu ministério. Muito bem, o que nos interessa aqui é a gente trazer mais um tema muito rico, muito eficaz, muito significante, muito importante. Você sabia que o número 8 é o símbolo da eternidade? De uma nova época? Aparece 63 vezes na Bíblia Sagrada. Você sabia que o número 8, hoje eu vou fazer número 8, pessoal. Já terminei de fazer o número 7. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o 8. O número 8 é o símbolo da eternidade, de uma nova época. Aparece 63 vezes na Bíblia Sagrada. O 8 é também o número de Jesus Cristo e é o símbolo da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo foi no primeiro dia, ou seja, a ressurreição de Cristo foi no primeiro dia da semana, cumprindo o
os símbolos, os símbolos da festa de primícia. Você sabia que quando Jesus ressuscitou, foi bem cumprindo-se o símbolo da festa das primícias? Vamos ver se isso é verdade? Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que disse assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Irmãos, estamos abrindo aqui volume 8, ou seja, estamos falando sobre o número 8 também, sobre esta importância que Jesus Cristo, ele é também um símbolo. Jesus Cristo também, ele é o símbolo, né? O número 8 é também o número que Jesus Cristo é o símbolo da ressurreição de Cristo, e foi no primeiro dia da semana, cumprindo-se o símbolo da festa de primícias. Aí está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Meus amados, a Bíblia disse que todos aqueles que dormem, o cristão, ele não morre, ele passa da morte para a própria vida eterna. E aqui Cristo, Paulo escrevendo aqui a igreja aos Coríntios, ele dá uma segurança, ele traz aqui uma certeza acerca mais de fatos. Cristo ressuscitou dentre dos mortos, que foi feito as primícias dos que dormem. Foi feito as primícias dos que dormem. Ainda vocês podem ver outra referência lá também em Levíticos capítulo 23, versículo de número 11. Levíticos capítulo de número 23, versículo 11. Quem era aos seguintes dias de sábado? Né? Vocês estão vendo em Levíticos capítulo 23, versículo 11. Que também é o oitavo depois dos 7 dias da lei, veio o oitavo da graça. Está vendo aqui? Vamos lá. Na arca de Noé foram salvos 8 pessoas. Ou seja, na arca de Noé foram salvos 8 pessoas. Primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo de número 20. Primeiro a Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 20, que nos disse assim: os quais em outro tempos foram os... É 1 Pedro? Deixa eu ver se é primeiro ou se é segundo. É 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. É isso mesmo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Vou lá. Os quais em outro tempos foram os rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual isto é, 8 almas que se salvaram pela água. Ou seja, 8 almas que se salvaram pela alma se refere humanos. Foi Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então foi o que? 8 pessoas só que salva-se no dilúvio. Olha para vocês verem aqui, ó. Na arca de Noé foram salvos 8 pessoas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Deus destruiu os maus e começou uma nova era com 8 pessoas, pois isso, 8 é também o número
da salvação. Você sabia também que o número 8 é o número 8 da salvação? Irmãos, Noé pregou 120 anos. E para se salvar para o povo daquela época, foi pouca pessoa demais, só 8. Às vezes aqui, tem muitas pessoas nesse exato momento que começam a ouvir o canal, começam a ouvir esta mensagem e desliga. Não tem paciência, não liga, não preocupa. Tem muitas pessoas preocupando só, infelizmente, do materialismo. Eu não tenho nada contra o materialismo é bom, mas só que é tudo passageiro. O materialismo se refere, vai ficar aqui, ninguém leva nada. Você nunca parou para pensar para morar numa Nova Jerusalém, não? Numa cidade que a azul é de ouro, os muros estão de jaspes. A glória de Deus, diz a Bíblia, que vai clarear lá, iluminar dia após dia, dia após noite. Não vai ter escuridão lá. É essa cidade. O fim da raça humana, estamos já no fim, meu irmão. Está essas guerras políticas aí agora. Um puxa a sardinha para um lado, outro puxa para o outro. Mas ninguém está preocupado com o arrebatamento da igreja, porque Jesus pode vir num momento desse aí e muitos podem ficar. Você pode correr o risco de perder a sua salvação por um trisco. Mas eu te convido nesta hora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não sejas negligentes como milhares e milhares de pessoas que perderam a sua vida porque não quis se salvar. Olha para vocês verem aqui, ó. Deus destruiu os maus e começou uma nova era com 8 pessoas. Deus um dia destruiu o povo mau. Um povo que só queria viver nas coisas erradas. Só queria viver gozando a vida. Igual muitos hoje estão vivendo. Muitos estão dizendo, eu tenho que curtir, eu sou nova, eu sou novo. Mas eu quero te dizer, não seja desse grupo igual foi lá de Noé. Se você está tendo a oportunidade de você conhecer Jesus, conhecer a palavra dele, porque ele te ama, ele te chama, ele tem um plano maravilhoso na sua alma. Começou com 8 pessoas. Por isso o 8 também é o número da salvação. 1 Pedro 3,20. Não precisa eu ler, que já foi lido. Então o número 8 também se refere ao número que da salvação. Os primeiros primogênitos eram consagrados a Deus no 8º dia. Os primeiros primogênitos, eles eram consagrados ao nosso Deus nos primeiros dias. Êxodo, capítulo 22, versículo 29, ao versículo de número que? 30. Entendeu? Otiniel, o primeiro juiz, libertou Israel após 8 anos de opressão. Olha para vocês verem aqui a profundidade. O Otiniel, quero pedir desculpa a vocês aí, pessoal. Não sei se vocês prestam atenção, um barulho infernal. A gente está fazendo essa gravação aqui e às vezes alguém passa com um som bem alto só para tirar a concentração da palavra que a gente está ministrando, mas foi um som que passou próximo aqui e fez esse barulho tremendo aí, mas está tudo certo. Vamos voltar aqui. Otiniel, o primeiro juiz, libertou Israel após 8 anos de opressão. Vocês podem ver Juízes, capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 10. Juízes, capítulo de número 3, versículo 8 ao versículo de número que? 10. O juiz Adibon julgou Israel 8 anos. Isso aqui também foi um outro juiz. Esse juiz, por nome Adibon, ele julgou a Israel 8 anos. Juízes capítulo 12, versículo de número
14. Estamos falando sobre o número 8, tá certo? Jessé, o pai de Davi, Jessé, o pai de Davi, tinha 8 filhos. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 12. Josias, um dos mais fiéis reis da história de Judá, começou a reinar com 8 anos. Preste bastante atenção. Josias, um dos mais fiéis reis da história de Judá, começou a reinar com 8 anos. Segundo a Crônicas, capítulo 34, versículo de número 1. Ou seja, versículo 1 do capítulo 34 de 2 a Crônicas. Devemos repartir o nosso pão com até 8 pessoas. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 2. Esta passagem de Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo 2, eu quero meditá-la ela com todos vocês. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2, que nos diz assim, ó: reparte com 7 ou ainda até com 8, porque não sabeis que o mal haverá sobre a terra. Vou repetir. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis que o mal haverá sobre a terra. Então aqui nós estamos falando hoje sobre o número 8, sobre o Deus da matemática, na pessoa de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O profeta Ezequiel contemplou 8 meses no novo templo. O profeta Ezequiel contemplou 8 meses no novo templo. Lá em Ezequiel capítulo 40, versículo 41. Ezequiel capítulo 40, versículo de número 41. Jesus recebeu o nome e foi circuncidado 8 dias após o seu nascimento. Jesus recebeu o nome e foi circuncidado 8 dias após o seu nascimento. Está lá em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21. Enéas foi curado depois de 8 anos, paralítico, nenhuma cama. Enéas, presta atenção, Enéas foi curado depois de 8 anos, paralítico, nenhuma cama. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 33. 8 é o número do Novo Testamento, representa um novo concerto, uma nova aliança. O Novo Testamento foi escrito por 8 autores. O Novo Testamento ele foi escrito por 8 autores.
Primeiro autor, o evangelista Mateus. Segundo autor, Marcos. Terceiro autor, Lucas. Quarto autor, João. Agora aqui nós podemos ver quinto autor, Paulo. Sexto, Tiago. Sétimo, Pedro. E oitavo, Judas. O fundador da nova aliança, Jesus Cristo, foi circuncidado no 8º dia. Lucas capítulo 2, versículo de número 21. Muito bem, meus prezados irmãos em Cristo Jesus. Sobre o número 8, vocês viram aí que eu dei uma pincelada trazendo sobre o número 8, porque nós estamos falando só sobre matemática. Então, para falar sobre matemática, eu só mostrei a importância do 8 e aonde que está escrito. Quero agradecer a sua companhia, a sua participação, e depois eu volto fazendo volume novos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.